O outro município convidado desta noite para a entrevista é o concelho de Ponte de Lima. Ponte de Lima, que durante anos e anos foi o único município liderado pelo CDS. Tem fama de ser Câmara de boas contas e essa curiosidade de ser uma vila que não quer ser cidade. Depois de ter sido vice-presidente da Câmara entre 2001 e 2009, enquanto Daniel Campelo era presidente, Vítor Mendes candidatou-se pela primeira vez à presidência em 2009 e nestas autárquicas garantiu a reeleição. Em 2009 o CDS ganhava as eleições com 64,26%, enquanto o PSD alcançava apenas 19,66% dos votos. O PS ficava-se pelos 10,29% e o PCP não chegava sequer aos 3%. Já nestas autárquicas, o CDS manteve a liderança com 54,30% dos votos e conseguindo 5 mandatos. O PSD alcançou 15,85% dos votos e consegue um vereador para a Câmara. Nestas autárquicas houve ainda uma lista independente que conseguiu 12,05% dos votos e garantiu um vereador para a Câmara. Já o PS alcançou 9,28% e o PCP não foi além dos 3,75%. Vítor Mendes lidera assim uma das 5 câmaras em que o partido coordena os destinos das autarquias. Em Ponte de Lima tem-se desenvolvido ao longo do anterior mandato vários projetos para o concelho e criado mais infraestruturas. A rede educativa já foi concluída com a abertura da última escola EB1 de Ponte de Lima. Aumentaram a rede museológica, construíram mais equipamentos desportivos de apoio a modalidades como o Clube Náutico, ampliaram a rede de saneamento num projeto de 9,2 milhões de euros, entre outros projetos. Neste último mandato, Ponte de Lima investiu mais de 37 milhões de euros. Investimento feito por uma autarquia que tem a prazo 11 milhões de euros e que faz os pagamentos a 13 dias e que em 2013 tem um orçamento anual de 35 milhões. E vimos aqui na saída desta peça as imagens do Rio Lima, o Rio Lete, o Rio do Esquecimento, já iremos falar sobre isso. Tenho comigo em estúdio Vítor Mendes, o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima. Deixa-me perguntar, já se sente menos só no CDS como autarca? Sinto-me menos só. Aliás, concretizou-se um desejo que eu tive na última convenção autárquica do partido, em que manifestei o facto de termos mais câmaras, o que felizmente se concretizou, e isso é bom para o partido e também para Ponte de Lima termos a oportunidade de ter um conjunto de autarcas do CDS-PP para, no fundo, definir também uma estratégia que é muito importante para o partido, que é a sua dimensão autárquica, que felizmente começa a existir. Muito bem. Esta noite foi apresentado, vamos fazer, antes de partirmos para as questões mais concretas do município de Ponte de Lima, foi apresentado o tal guião da reforma do Estado, embora sendo algo muito vago e algo que diz respeito ao senhor enquanto Presidente de Câmara e que fala da agregação de municípios como uma... Como é que você vê isso? Foi conversado com os novos autarcas do CDS ou não? Ou você falou com o Paulo Portas sobre isso? Não falei com o Dr. Paulo Portas sobre essa questão. Naturalmente que a agregação de municípios é uma questão que tem sido abordada. É uma questão que Deixe-me só recordar-lhe que o Secretário de Estado da Reforma, o Secretário de Estado da Reforma Administrativa, precisamente numa entrevista ao Porto Canal, dizia que isso não estava em cima da mesa, isto logo no início do mandato deste governo, Paulo Júlio, na altura, dizendo que não estava em cima da mesa, que Portugal tinha a média dos municípios da União Europeia, até em relação a muitos casos tinha menos municípios que outros países, muito menos até, e portanto que estaria até abaixo e que portanto não se justificaria. Parece que se passou a justificar a agregação de municípios. Bom, o que eu estava a dizer é que essa questão tem sido abordada. Eu, enfim, não tenho nada a opor relativamente à agregação de alguns municípios que efetivamente no país não têm escala, não têm dimensão para fazer face àquilo que são as reais necessidades das populações. O que eu penso que é mais importante para o país é que os próprios municípios tenham uma estratégia de desenvolvimento integrada, nomeadamente no que às NUTS 3 diz respeito. Eu espero que isso não pode ser assim. NUTS 3 ninguém sabe o que é isso.
Os outros três, são sub-regiões, no não é? nosso caso, São é o sub-regiões. distrito de Viana do Castelo, constituído por convidar 10. talvez dizer lá para casa que Portugal não está regionalizado administrativamente, mas em termos de europeus tem regiões e sub-regiões. Exatamente. As NUT 2 são aquilo que nós chamamos de regiões, a região Norte, Centro, Sul, Lisboa, Vale do Tejo, e as outras são as sub-regiões, neste caso a sub-região do Alto Lima. Do Alto Minho. E, Alto Minho, portanto, perdão. isso é No que é, 3. essa estratégia que é importante para as sub-regiões e, no caso concreto, para o Alto Minho, e esse trabalho que as comunidades intermunicipais deverão fazer. Eu espero que, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio que se aproxima, seja o caminho a seguir para que efetivamente as regiões se desenvolvam efetivamente e naturalmente os concelhos que o representam. Mas não apanhou de surpresa então esta notícia da agregação de municípios? Não me apanhou de surpresa, como disse, esta Houve muitas questão, críticas quanto à fusão de freguesias, que não era uma prioridade. Houve algumas críticas, o que foi pena foi o facto do país não ter aproveitado essa oportunidade para fazer uma reorganização efetiva do ponto de vista administrativo. Como sabe, eu fui dos que não concordei com a agregação de freguesias, porque ninguém me conseguiu justificar o que é que o país, e no caso concreto o Concelho de Ponte Lima, iria melhorar, apesar de termos apresentado uma proposta, porque considerámos, tal como noutras situações, que estamos num Estado de Direito e que, obviamente, teríamos que cumprir a lei, e Ponte Lima faz honra de cumprir várias situações, e também aqui... Quando fala dessa reorganização administrativa, está a querer dizer o quê? Bom, estou a querer dizer que é importante, efetivamente, podermos tratar das freguesias, como é importante tratar dos municípios, mas naturalmente que também é importante tratar das regiões e que, infelizmente, não tem havido vontade política por parte dos responsáveis nacionais para fazer a regionalização. E essa sim... Depreendo que o Sr. Regionalista devia-se ter aproveitado o momento para fazer isso. Eu acho que essa seria a oportunidade única para fazer uma reforma administrativa do país, a favor do país, das regiões e naturalmente das nossas populações. E o senhor gostaria de ver isso integrado nesta Eu gostaria de ver isso integrado exatamente neste documento, apesar de, naturalmente, não tive a oportunidade ainda de o... Sim, mas não há também muito mais para ler. Portanto, quanto à agregação de municípios, é isto que eu lhe estou a dizer. Portanto, o senhor pode ver, está aqui à minha frente, é o tal ponto 3.4 que tem 3 linhas e meia. Portanto, portanto é o que tem. Eu basicamente fala disto, falando que se deveria trabalhar, dando a entender, percebe-se, para o futuro numas próximas eleições. E o que se contrapõe é dizer, naturalmente, faça-se então o que se tiver que fazer, mas faça-se a verdadeira reforma. Que é isso que faz falta no seu entender. Sr. Presidente, Ponte Lima tem esta situação, orgulha-se de ser um município de boas contas, o que não quer dizer que os outros não sejam, se calhar não podem, não é? Mas você tem, eu tinha a indicação de 12 milhões, entre 11 a 12 milhões no banco. Sim. Há quem diga que isto não é uma boa gestão. Não. É uma boa gestão. Naturalmente que isso é fruto de muito trabalho. É fruto de um rigor que tem havido ao longo dos anos no município de Ponte Lima e que faz com que tenhamos disponibilidade financeira. Naturalmente que é preciso que se diga que só podemos fazer face àquilo que são as necessidades das nossas instituições, dos nossos cidadãos e das nossas empresas, se naturalmente houver disponibilidade financeira. Porque eu queria aqui dizer que, resultante dos últimos dados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2011-2012, contrariando a tese de que não é importante ter dinheiro no banco, de que Ponte Lima está nos 308 municípios, em 29º lugar no que às transferências correntes e de capital diz respeito para as juntas de freguesia, para as associações e para as instituições do Conselho. Está em 32º lugar, no que ao investimento de despesas de capital diz respeito.
e como facilmente se depreende, até chegar ao 32º lugar, existem as grandes cidades do país, como Lisboa, como Porto, como Matosinhos, como Gaia, como Almada, enfim, as grandes áreas metropolitanas. O que significa que é possível neste país também ter instituições públicas, como é o caso da Câmara de Ponte Lima, que têm disponibilidade financeira, que fazem investimento a favor dos seus concidadãos. Aliás, é o terceiro concelho do país que mais dinheiro transfere para as juntas de freguesia, exatamente numa política de descentralização, para além de ainda ter um conjunto de benefícios fiscais para os cidadãos e para as empresas. Tem uma taxa de IMI de 0,32, o que está muito próximo do mínimo permitido por lei, que é de 0,3, e tem esta situação de facto praticamente você já tem um terço do orçamento do próximo ano, porque ele está no banco, não é? Ele chegaria para cobrir um terço do orçamento, se necessário fosse. E abdicamos dos 5% do IRS. Portanto, não cobram o IRS. Não cobramos a taxa que diz respeito à receita municipal. Parte que vos corresponde. As empresas em Ponte Lima não pagam derrama e só não isentamos as nossas empresas do pagamento do IMT, porque, infelizmente... Como é que consegue este milagre? Não há milagres na vida, como na política, como nas autarquias. Não é? Porque o país está não há milagres, há trabalho. Sim, com certeza. Porque é preciso trabalhar, que se diga que um dos sucessos... eu diria que é trabalhar bem, não é? É trabalhar bem. Trabalhamos todos. Porque um dos sucessos da gestão autárquica, para além desse rigor orçamental, é de investir desde que haja retorno para os nossos cidadãos. E há aqui uma questão que é muito importante do ponto de vista da gestão, seja de uma autarquia, seja de uma empresa, que tem a ver com as despesas com pessoal. Ponte Lima tem apenas, no que ao pessoal afeta aos serviços municipais diz respeito, 15% das suas despesas de pessoal relativamente ao orçamento total. Depois tem mais 7% para pessoal afeto à educação, resultante do contrato de educação e que naturalmente é pago pelo Ministério da Educação. Portanto, o que significa que nós apenas temos 22% de despesas de pessoal relativamente ao orçamento. E, na prática, 15%. Quantos funcionários têm nós temos seu cargo? Origem, seja do que as escolas juntando tudo. Afetos aos serviços municipais 350 e depois temos mais 270 e... É a maior entidade empregadora do Não Conselho? É a maior não entidade é a maior empregadora. O que significa, para concluir, que com essas despesas de pessoal nós conseguimos